Ô, pessoal, bom dia. Aqui é o engenheiro Newton Cubo novamente. Vamos para mais uma aula. Agora eu vou refazer uma aula que já fiz no passado, que é sobre isolamento de risco. Essa aula eu melhorei ela, lógico, e ela vai estar no manual que eu estou escrevendo. Então eu fiz algumas melhorias, tá? Então o manual ele vai estar com mais detalhes. Tá aqui o manual. Parte que eu já escrevi bastante, dá muito trabalho, mas vai sair. Então aqui eu já escrevi bastante coisa sobre o sistema de hidrantes e... Só que eu quero mostrar aqui, fazer a aula, lembrando o seguinte, que o meu objetivo é escrever esse manual da forma mais simples possível e cada capítulo do manual vai ter um vídeo. Então você vai ter um material para estudar, material escrito, que você vai poder consultar a hora que você quiser, pegar lá referências para fazer o seu projeto e assistir o vídeo para ter um melhor entendimento, se assim você desejar. Então, esse é um capítulo que ainda não está definido, mas eu falo sobre isolamento de risco, que está lá na IT 10. Então, eu venho escrevendo sobre o objetivo da IT 10. Né? Aqui eu coloco que isolamento de risco não é diferente de compartimentação de área. Não é difícil encontrar pessoas fazendo essa confusão, se referindo à compartimentação como se fosse isolamento. Não, e não é. Isolamento de risco, o nome já diz. Você isola duas edificações e trata as duas de forma independente. Tá? O isolamento de risco visa a impedir com que o fogo se propague para a edificação vizinha. A compartimentação não. A compartimentação tem como objetivo dificultar a propagação do fogo. Você ganha tempo, digamos assim. Então, aí vem falando que o isolamento visa isolar para que seja impossível a propagação do incêndio pelas três formas de propagação do calor, que são a irradiação, a condução e a convecção. Tá? Aí eu falo aqui o que é convecção, o que é condução, de forma bem simples e objetiva. Então, a função do isolamento de risco é impedir que o calor se propague para outra edificação. Já de vez em quando pessoas me perguntam, posso fazer uma passagem na parede corta-fogo? Falei, pode, porém você vai transformar seu isolamento de risco numa compartimentação. Aí o que implica isso? Implica que você vai ter que instalar mais sistemas. Você vai ter que instalar um sistema de hidrantes, por exemplo, alarme de incêndio. Então as pessoas fazem confusão. Mas eu vou colocar corta-fogo. Tudo bem. Só que deixou de ser isolamento de risco, vai deixar de ser isolamento de risco para se transformar numa compartimentação. Então é importante ter essa definição. Outro caso interessante que eu já vi no passado, é você entrar numa sala, imagina uma sala fechada, onde se armazenam produtos inflamáveis, você entra nessa sala por uma porta corta-fogo, ok. Em princípio está compartimentado. Quando você entra na sala e olha para cima, é só uma envoltória, é só uma parede de mais ou menos 1,50 m e sem cobertura, sem uma cobertura em combustível, lógico, que se comunica com o resto do galpão. Aí se pergunta, mas não tem cobertura? Não, está protegido. Não, não está protegido, porque se der um incêndio, a fumaça vai sair pelo teto, porque não tem cobertura. Então isso não é compartimentação, aquilo não é nada, é apenas uma sala, tá? Então eu já vi esse tipo de confusão. Então aqui vem falando a importância de saber definir o que é compartimentação e o que é isolamento de risco. Parece uma coisa simples, e é simples, mas algumas pessoas fazem confusão. Então, o isolamento de risco é tratado na IT 7, compartimentação de áreas é tratado na IT 9. Então, são duas instruções técnicas distintas. Aí eu venho pegando algumas figuras da IT 7, vem fazendo alguns comentários sobre edificação e exposição e expositor. A expositora é aquela que irradia o calor. E a exposição é aquela que está recebendo o calor irradiado pela expositora. Tá, então, aí, isso são definições da IT.
Propriedades distintas são edificações localizadas em lotes distintos. Então, um lote A de um proprietário e um lote B de outro proprietário. Quando se trata de edificações do mesmo lote, nós estamos falando de edificações do mesmo proprietário. Tá? Quando não são do mesmo proprietário, a AIT ela recomenda o isolamento. Recomenda, tá? Não é exigência. Aqui um esquema que eu fiz. 2 edificações com as suas aberturas, a distância de afastamento entre elas, é um caso a ser verificado através de cálculo. E aqui vem, tá? Não vou falar muito sobre isso aqui, pois eu vou deixar disponível para você dar uma lida e se puder dar alguma sugestão, eu te agradeço. Então aqui há outro tipo de isolamento de risco. E o isolamento de risco ele pode estar só de 2 formas. Por parede corta-fogo, sem aberturas, que é esse caso, e por afastamento. Então, 2 formas de isolar, por parede corta-fogo e por afastamento. Aqui a parede, no desenho, mostra que a parede tem que subir 1 metro acima da cobertura do telhado, tá? Da parte superior do telhado. Aqui uma aba de 90 centímetros, se não houver afastamento de 2 metros entre aberturas, em lados distintos da parede corta-fogo. Aí você tem que puxar uma aba aqui de 90 centímetros. Esse eu vou falar com mais detalhes. Então vamos entrar direto no exemplo. Então, eu fiz um dos exemplos que vai constar desse livro. Nesse exemplo é o seguinte, nesse exemplo iremos tratar de 2 edificações com fachadas paralelas e com alturas equivalentes, e verificar se estão isoladas por distância de afastamento, conforme os cálculos que vamos realizar com base na IT 7. Então, o problema é você considerar essa aqui. 2 edificações com fachadas paralelas, conforme esquema, com distância de afastamento entre elas, na verdade, tinha colocado 9,30, sendo uma destinada a escritório e outra residencial familiar. A edificação de escritórios possui área de 1.650 metros quadrados e, portanto, já sabemos que tem exigência de sistema de hidrantes e alarme de incêndio, além de extintores, sinalizações, etc., saídas de emergência. Porém, a edificação destinada a residencial tem área de 745, então já sabemos que essa área isenta essa edificação de sistema de hidrantes e alarme, tá? Sem considerar os demais sistemas, extintores, etc. Então, verificar através de cálculo com base na IT7 se as edificações estão isoladas a fim de definir se o prédio residencial estará isento de sistema de hidrantes. Considera que as 2 edificações estão no mesmo lote e são do mesmo proprietário. Então, não são lotes distintos, eu preciso verificar se elas estão isoladas. Por que eu vou fazer isso? Porque pode ser que a edificação 2, que é o residencial, não tenha exigência desse sistema de hidrantes. Então, está aqui os dados da edificação, um esqueminha que eu fiz, edificação 1, e deixa eu fazer aqui um negócio. Edificação 1, então tá aqui, né? Então, tá aqui o prédio 1, então aqui tem 19 metros de altura e 13,50 de largura. E aqui tem o prédio 2, que é um residencial multifamiliar, com 16 de altura e 11 de largura. Então, vamos usar esses dados mínimos para fazer o cálculo com base na IT7 para saber se esse afastamento é o suficiente para dizer que as edificações estão isoladas. Vamos lá. Vemos a figura esquema, vai começar o cálculo. E aí, o que eu fiz aqui? Eu vou iniciar o cálculo considerando a edificação 1. Considerando a edificação 1 como expositora. Então, está aqui. A edificação 1 vai ser a expositora e a 2 vai estar em exposição. Então, o meu foco de cálculo vai ser inicialmente na edificação 1. Escolher edificações como expositora tem de ter mais aberturas. Tá? Então, a edificação 1 tem mais aberturas na fachada voltada para a edificação 2. Seguindo os esquemas, veremos as aberturas com suas respectivas medidas. Então, o que eu fiz? Eu puxei essa fachada para cá, ó,
mostrando as aberturas e o tamanho de cada janela. Essa fachada para cá, mostrando o tamanho de cada janela. Só que eu vou fazer o cálculo dessa edificação. Essa aqui que me interessa, porque ela é expositora, ela que está mandando, em caso de incêndio, ela vai irradiar calor para a edificação em exposição número 2, que é um residencial. Então, aí eu fiz aqui a fachada da edificação 2, que ela tem 13,50 por 19. Calculei a fachada, que é metro por metro, eu vou ter metro quadrado. Então, eu peguei 19 a altura e 13 a largura. Então, essa é a área da fachada, 256,50. Agora, o próximo passo é você calcular a relação altura-largura. Então, o que você faz? Você pega a altura e divide pela largura. É um cálculo bem simples. Pega a altura, então a relação altura dividido por largura, divide por 3,50, achei 1,40. Próximo passo, você vai na tabela 1. Essa relação altura-largura, a IT refere-se a ela como, digamos que um índice X. Então, você vem na tabela e pega aqui, ó, relação altura-largura, X, nós achamos 1,40. A bem da segurança, eu joguei aqui 1,60. Ah, poderia jogar 1,30? Pode. Eu entendo sim, a IT não fala, mas eu jogo sempre pela situação mais crítica. Eu vou jogar para cima, vou arredondar para cima, para 1,60. Depois você pode calcular com 1,30 para ver o que acontece. Também, então, só para mostrar de onde saiu esse valor da tabela, saiu daqui, a relação altura-largura. Tá? Então, continuando, sendo x a relação altura-largura que está aqui na tabela. Continuando, vamos calcular agora o percentual de abertura, o percentual de aberturas. Então, eu simplesmente peguei a fachada que está voltada, da edificação que está voltada para a edificação 2. Cada janela tem essa área aqui, 1,80 por 1,30. Então, cada janela tem 1,80 por 1,30. Pô, agora é fácil, eu só vejo quantas janelas são. São 16 janelas e multiplico por 1,80 vezes 1,30 pela área de cada janela. Então, vou pegar aqui, tem 16 janelas aqui nessa fachada, ó. Aí eu multiplico pela área de cada abertura, 1,80 por 1,30. Vai ficar 16 vezes 2,34, que é o produto desse cálculo aqui, de cada janela. Tem 1,80 por 1,30, achei 37,40 a área de aberturas total. Então, o que tem de aberturas aqui, nessa fachada, é 37,44 metros quadrados, considerando todas as janelas. Agora, para calcular a porcentagem de aberturas, você pega, para calcular a porcentagem de abertura, dividir a área de aberturas, então, essa área aqui que nós achamos, pela área da fachada. Então, você pega a área de aberturas e divide pela área fachada. Então, a área de fachada já calculada foi 256,50. Então, pego a área de aberturas, divido pela área da fachada, vou achar 0,14 nesse cálculo. Então, para achar o percentual, vou multiplicar por 100, 0,14 para ter em porcentagem. Então, pega 0,14 vezes 100, vai dar 14%. Okay? E o percentual de aberturas é denominado como Y na tabela. Então, você vem aqui, ó, na tabela, essa parte aqui, ó, essa coluna aqui é o tal Y, com sua respectiva severidade, nós vamos ver agora. Então, voltando aqui. Prosseguindo, vamos verificar a classificação de severidade. Então, você vai lá na tabela 2, para saber a severidade, em função da carga de incêndio. A severidade do prédio de escritório é 2, porque ele está nesse intervalo de carga de incêndio, porque o escritório tem 700 megajoules. No caso da nosso exemplo, a classificação de severidade será 2, porque a carga de incêndio do escritório é 700 megajoules por metro quadrado. Então, eu peguei um pedacinho da tabela da IT14, peguei aqui, escritórios D1 tem 700 megajoules. Então, logo, a severidade é 2. A severidade está aqui, que é 2. Tudo bem? No próximo passo, sabendo a severidade 2,
eu tenho o item X, relação altura largura, e tenho o percentual de aberturas, que é o item Y, o fator Y, tudo faz. Vamos consultar novamente a tabela para obter o fator alfa, que eu achei igual a 0,73. Então, o que eu fiz aqui? Eu já havia definido esse valor, 1,6, relação altura, largura-altura. Defini a severidade, tá? Então, eu vou estar trabalhando nessa coluna aqui, ó. Nessa coluna aqui. E aí a porcentagem de aberturas, ela chegou aqui em 14%. Eu vou pegar, não tem 14% certinho, então eu vou pegar 15%. Bem, então eu vim, puxei uma linha horizontal aqui, uma linha vertical aqui e achei o alfa 0,73. Ok, então o alfa, agora o próximo passo é multiplicar a menor dimensão da fachada. Qual que é a menor dimensão? É 13,50, que é a largura. Tá? Pelo índice alfa. Quem é o índice alfa? Eu achei aqui que é o 0,73. Então, o índice alfa, 0,73. Você multiplica 13,50 por 0,73, achamos 9,88. Só que como a cidade tem corpo de bombeiros, você soma 1,50. Então, que é o índice beta. Então, vou somar o beta no 9,88 vai dar 11,35. Tá? Então, conclusão, a distância mínima para considerar isolamento de risco desse prédio deveria ser de 11,35. Tem 9,30, então elas não estão isoladas, ok? Elas não estão isoladas, porque o afastamento é 9,30. As medidas de segurança consistentes devem ser previstas, não podem, na verdade, não podem ser previstas de forma independente. Significa o que aqui? Que o prédio residencial vai precisar ter hidrantes e alarme de incêndio, além das outras medidas, porque as edificações não estão isoladas. A IT7, ela menciona que devemos calcular, agora o contrário, recalcular como a 2 sendo expositora e a 1 como em exposição. Então, eu refiz os cálculos, a 2 agora é expositora e a 1 é em exposição. A mesma coisa, calculei a área da fachada, relação altura-largura, deu 1,45. Aí eu joguei para cima, considerei 1,60 aqui, ó. Tá? A severidade agora é 1, tá? Porque a carga de incêndio do residencial é 300 MJ, então a severidade é menor. Percentual de aberturas, peguei todas as janelas, multipliquei a quantidade de janelas pela área de cada um, 9 vezes essa área aqui, vezes 1,80, achei 16,20 metros quadrados. Calculei a área da fachada, tá? Que é o X, o índice X, deu 1,76. Aí a porcentagem é a área de aberturas dividido pela área da fachada, que dá 0,09. Multiplica por 100, eu tenho a porcentagem que dá 9%. Que esse percentual é o denominado Y na tabela 1. A severidade é 1 porque o residencial tem carga de incêndio de 300 megajoules por metro quadrado. Então, estou aqui, ó, na severidade 1. Pegando a tabela lá da IT14, 300 megajoules está aqui para ser mais detalhado. Então, consultando o fator alfa, aí eu venho, achei a severidade 1 aqui, e a relação altura, largura-altura de 1,6. Então, eu vou trabalhar agora nessa coluna aqui, ó. Trabalhar nessa coluna. Então, adotado o valor 1,6 para a relação largura-altura. Okay? Então, continuando. Agora, com os valores x e y, conhecendo a severidade, vamos encontrar o fator alfa, que será de 0,44. Então, eu tenho x e y, tenho a severidade, venho aqui na severidade, ó, 1. Eu não tenho 9%, então vou pegar o valor imediatamente mais próximo, que é 20. Eu venho para cá, aqui é 1,6, cruzo vertical com horizontal, acho 0,44, que vai ser o alfa. Então aqui, ó, o alfa vai ser 0,44. Vou multiplicar esse valor alfa pela menor dimensão da fachada do prédio 2, que é 11 metros. Tá aqui. Então vou pegar
11, multiplicar por 0,44, vou somar mais 1,5, que é o fator beta. Então, fazendo essa conta, achei 6,34. Pô, legal, 6,34 não está isolado. Não, porque a IT fala que você tem que pegar o maior valor, e o maior valor que nós achamos foi de 11,35 metros, tá? E de 6,34, quando considera a edificação 1 como expositora. A edificação 2 como expositora e a 1 como exposição. Eu acho 6,34. Porém, nós achamos 11,35 e 6,34. Ah, legal, vou pegar 6,34. Não, você vai ter que pegar a situação mais crítica, que é 11,35. Logo, as edificações não estão isoladas, tá? Que significa dizer o seguinte, né? As edificações não estão isoladas porque a distância entre elas é 9,30 e deveria ser, para considerar isolada, no mínimo 11,35. Então, elas não estão isoladas. Dessa forma, eu considero como se fosse uma edificação só, somo as áreas. Então, o que em princípio não teria exigência de sistemas hidrantes, vai ter, esse residencial vai ter que instalar hidrantes, alarme de incêndio, extintores, sinalizações, etc. Então, aí eu venho aqui, coloco as exigências, tá? Edificação, essa daqui tem 1.650, então, a altura que eu considerei foi 9 metros, então você vai verificar saídas de emergência também. Aí eu coloco a tabela, tudo que precisa estar com X, em função da altura, D1 em função de altura, 6 até 12, tudo que está em X é exigência. Sempre consultar as notas específicas do rodapé. E a edificação 2 tem 745. Se fosse de proprietários distintos, ela não precisaria desse sistema de hidrantes. Como não é, e não está isolada, necessário prever todas essas medidas aqui, que inclui alarme de incêndio, extintores, hidrantes, etc. Tá? Então, aqui eu faço um comentário adicional, que eu digo aqui o seguinte: nós fizemos um cálculo com 2 edificações sem compartimentação. E se tivesse compartimentação, nós acharíamos um valor bem menor, tá? Porque a legislação ela considera que quando tem compartimentação, a segurança é maior do que quando não tem, é lógico. Então, termino aqui, vou deixar isso disponível para vocês, mas ainda não acabou, tem mais coisa para escrever ainda, tá? Então, só adiantar alguma coisa aqui. Muito obrigado, bom canal.